Hoje a nossa conversa é sobre os resultados recentes do Banco do Brasil, que, olha, deram o que falar mesmo. Muita gente ouviu sobre uma queda expressiva, né? Então a gente vai tentar entender o que realmente aconteceu com os números da empresa agora no segundo trimestre. Vamos passar pelos pontos principais: margem financeira, receitas, o impacto grande das provisões, né? Especialmente no agronegócio, e também despesas, lucro e o que esperar daqui para frente. Antes da gente começar, só um pedido rápido. Se gostar da nossa análise aqui, deixe o seu curtir, tá? E considere se inscrever no canal para acompanhar outras conversas como esta. Bom, vamos lá então. O resultado do segundo trimestre foi visto como negativo, né? Mas o curioso é que as ações, a BBAS3, elas até subiram um pouquinho no dia seguinte. Como é que a gente interpreta isso? Pois é, ótima pergunta para começar. O valor de mercado do banco estava ali em torno de 113 bilhões de reais. E teve essa leve alta, né? Foi para 115, 116 bilhões. Se a gente for olhar os pontos, a margem financeira teve um desempenho assim misto. Teve uma recuperação na margem com clientes, o que é bom. Certo. Mas, por outro lado, a margem com mercado piorou. Isso tem a ver com uma resolução A4966 do CMN, que mexe mais na parte contábil, no tempo de reconhecer certas receitas. Mesmo assim, a margem financeira bruta, né, antes das provisões para devedores, chegou a 25 bilhões de reais no trimestre. Foi melhor que o primeiro TRI, mas ainda ficou abaixo do segundo TRI de 2024. E os spreads, aquela diferença entre o custo de captação e a taxa de empréstimo, melhoraram, tanto no agro quanto para pessoa jurídica e física. Mas, claro, com a ressalva da inadimplência no agro, que a gente já vai falar mais. Entendi. E as receitas de serviços, parece que essa linha não veio muito bem, né? Foi. Essa parte foi uma decepção, sim. Teve uma contração de 1%, comparando ano a ano, ficou em uns 8,8 bilhões de reais. O que mais pesou ali, sabe, foram as tarifas de conta corrente. Caíram quase 20%. Isso dá uns 300 milhões de reais a menos só aí no trimestre. Nossa, 20% é bastante coisa, hein, tarifa? Muita coisa. E outras linhas também caíram, operações de crédito, garantias, até receita de cartão, que geralmente vai bem, recuou um pouco. Surpreendeu negativamente se a gente comparar com outros bancos grandes. O ponto positivo ali foi a administração de fundos, né? A BB Gestora trouxe 2,6 bilhões, é uma área bem rentável para o banco, historicamente. Essa fraqueza nas receitas de serviços acaba pressionando mais outras áreas, imagino. E aí a gente chega no ponto que mais chamou atenção: provisões e inadimplência. Exato. Foi o grande destaque negativo do trimestre, sem dúvida. A provisão líquida, que é o que o banco separa para cobrir calote, já tirando as recuperações, saltou para 15,9 bilhões de reais. 15,9. Nossa. No primeiro trimestre tinha sido 10,2 bilhões. Esse aumento come direto o lucro, né? E a inadimplência geral, aqueles atrasos acima de 90 dias, subiu. Foi de 3% em junho do ano passado para 4,2% agora. 4,2. Fica perto de outros bancos, ou... Ficou um pouquinho acima do Bradesco, que reportou 4,1%, por exemplo. Entendi. E o foco principal da preocupação, pelo que a gente ouviu, foi mesmo o agronegócio, né? Qual foi o tamanho do problema ali? Olha, a situação no agro realmente acendeu um alerta. A inadimplência nesse setor específico disparou. Saiu de 1,32% em junho de 2024 para 13,5% agora. 13,5%. De 1,3 para 13,5. Exato. Um salto gigantesco. E a gente está falando de uma carteira enorme, né? Exposição total de uns 400 bilhões de reais, se incluir títulos do setor. O problema está bem concentrado ali no Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, Goiás, afetando muito o produtor de soja. Tem até uma onda de pedidos de recuperação judicial na região. Alguns dizem que podem ser oportunistas, mas o mercado acaba penalizando isso depois, dificultando o crédito futuro, né? Faz sentido. O agro é cíclico, né? A gente espera uma recuperação em algum momento. Mas a própria diretoria do banco confirmou que a inadimplência agro continuou subindo em julho. Porém, tem um contraponto importante aqui. Apesar dessa inadimplência alta, o banco reforçou muito a provisão específica para o agro.
O índice de cobertura para essa carteira subiu para mais de 200%. Ah, isso é bom. O que significa na prática esses 200%? Significa que, para cada R$ 1 de crédito agro que já está atrasado há mais de 90 dias, o banco tem mais de R$ 2 guardados, provisionados. Isso dá uma segurança maior para essa carteira específica. Entendido. Segurança é importante nesse cenário. E do lado das despesas e da saúde financeira geral, capitalização, como ficou? Bom, as despesas administrativas subiram 4,7% em um ano. E as despesas com o pessoal cresceram 6,1%, acima da inflação. Um ponto que pegou um pouco mal, vamos dizer assim, foi o aumento de 16% nos honorários de conselheiros e diretores, justo num trimestre com resultado mais fraco. Chama atenção mesmo. Por outro lado, a capitalização do banco continua bem sólida, tá? Uma medida importante foi reduzir o payout, que é o quanto do lucro vai para dividendo. Caiu de uns 45% para 30%. Cortar a dividendo para segurar um capital. O banco continua bem capitalizado. Agora, para esclarecer aquela história da queda de 60%, o que exatamente caiu isso tudo? Foi o lucro do trimestre? Ótima pergunta para a gente deixar claro. Essa queda foi na projeção de lucro para o ano que vem, para 2025. É o chamado guidance. O banco revisou a projeção de lucro líquido ajustado. Eles esperavam algo entre 37 e 41 bilhões e agora esperam entre 21 e 25 bilhões de reais para 2025. Esse lucro ajustado tira alguns efeitos não recorrentes. Então foi na projeção futura, não no resultado que já aconteceu. Isso. O lucro líquido contábil mesmo do segundo trimestre, que é o número oficial e que muitos analistas preferem olhar para o BB, esse sim teve uma queda forte em relação ao mesmo tri do ano passado. Caiu 66%. A estimativa atualizada de um analista, por exemplo, para o lucro contábil de 2025 agora é de 20,4 bilhões. E o guidance também foi cortado para a margem financeira e para o custo do crédito, para as provisões do ano. Entendi. Com essa nova projeção de lucro, então, perto de 20 bilhões para 2025, como fica a avaliação da ação da BBAS3? Continua barata? Olha, considerando essa estimativa de 20,4 bilhões, o indicador preço-lucro, o PL, fica em 5,6 vezes. Historicamente, é baixo para o Banco do Brasil, sim. O preço sobre valor patrimonial, usando o valor de 2024, está em 0,61 vezes. Também parece descontado. Agora, com o payout em 30%, o dividend yield projetado para este ano fica em 5,4%. Não é algo que enche os olhos no curto prazo, né? 5,4% não é tão alto. Não é? Mas se o lucro conseguir normalizar lá na frente, talvez perto dos 30 bilhões, quem sabe em 2027, aí o yield poderia chegar a 11,4%. Isso sim seria interessante para quem pensa mais no longo prazo. Certo. Então, resumindo a história toda, temos um trimestre bem difícil, né? Marcado por provisões muito altas que derrubaram o lucro. O agro foi o principal ponto de atenção e a receita de serviços também veio fraca. Por outro lado, o banco agiu para reforçar a cobertura no agro, manteve o capital sólido, até cortando dividendo preventivamente, e o mercado, curiosamente, não reagiu tão mal. Talvez já esperasse, né? Perfeito, acho que é isso. O resultado foi fraco, não tem como negar, mas essa ação de provisionar mais agora, embora doa no curto prazo, prepara o banco para absorver essas perdas do agro. Talvez o mercado tenha interpretado como um passo necessário, sabe? Mesmo sendo difícil. Bom, recapitulando rapidinho então. O Banco do Brasil apresentou resultados pressionados nesse segundo trimestre. O grande impacto veio do aumento forte nas provisões para perdas. A inadimplência no agronegócio foi o destaque negativo, saltando para 13,5%. A receita de serviços também decepcionou. Como pontos de resiliência, a gente viu o reforço na cobertura de perdas do agro, que passou de 200%, a manutenção de um capital robusto e a decisão de reduzir o dividendo para 30%. E, claro, a projeção de lucro ajustado para 2025 foi cortada de forma bem relevante. Fica aí a reflexão sobre esse equilíbrio, né?
O impacto negativo agora, no curto prazo, com um lucro menor, provisão alta, versus uma perspectiva de longo prazo, onde a avaliação da ação parece barata e existe essa expectativa de normalização dos resultados daqui a alguns anos. Para quem está nos ouvindo, o que mais chamou atenção nessa análise toda foi esse salto na inadimplência do agro, a queda na receita de serviços ou talvez a reação mais calma das ações. Deixe um comentário aqui embaixo contando pra gente. E se você ainda não fez isso, aproveita agora para curtir esse vídeo, confere se já está inscrito no canal e ativa o sino de notificações para não perder as próximas análises. Lembrando sempre, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima.